Olá, turma! Estou eu aqui de volta, agora para iniciar o capítulo 6, níveis de organização dos seres vivos, tá? Na aula passada nós vimos nosso assunto sobre células e hoje nós voltamos a falar delas. Como elas se organizam no nosso corpo? Elas estão sozinhas? Elas estão soltas no nosso corpo? O que elas formam dentro do nosso corpo? Qual a importância delas dentro do nosso organismo? Tá? Coloquei esse gatinho aqui porque ele é cheio de quê, gente? De células. O gatinho, assim como nós, ele tem várias células formando o olho, a orelha, esse narizinho fofinho, o seu corpinho todo. Então, nós vamos falar agora dos tipos celulares. Como eu disse na aula passada, as células são a menor unidade dentro do nosso corpo, tá? Então, a menor partículazinha ali dentro do nosso corpo, nós podemos dizer que são as células, tá? E as células, elas são capazes de demonstrar, tá? De guardar dentro delas as nossas informações. Se você aí é parecido com seu pai ou com sua mãe, é por causa das células que tem dentro o seu material genético, guardando essa informação. Além disso, ela é capaz de sintetizar os componentes dela, se ela precisa de lipídios, se ela precisa de proteínas, se ela precisa de comida, digamos assim, ela é capaz de sintetizar de acordo com aquilo que a gente come, óbvio, né? E ela cresce, e ela se divide, e ela se multiplica, e ela transforma as células iguais a elas. A gente tem aqui vários tipos celulares, para vocês verem como é diferente. Na aula passada a gente viu a célula animal e a célula vegetal, vocês fizeram lá o desenho, e viram que elas já têm uma diferençazinha, né? A célula vegetal tem a parede vegetal, coisa que a célula animal não tem. A célula animal só vai ter a membrana. A vegetal vai ter membrana e parede, vai ter um adendo ali, um somatório, na proteção ali dos seus componentes intracelulares. Então, galera, também dentro das células animais, vocês vão ver aqui, ó, células diferenciadas. Esses são os espermatozoides, eles têm um flagelo. A gente falou sobre isso também, das especializações das células. Eles têm um flagelo que ajuda na sua locomoção. As hemácias, elas perdem os seus núcleos, ó. Elas perdem os seus núcleos depois já de maduras. Vocês têm aí as pseudomonas, olha como elas são diferenciadas também, tá? Então, cada célula vai ter o seu formato. E as células, elas vão se juntar, tá bom? Para formar o que nós chamamos de tecidos. Os tecidos se juntam e formam órgãos, como, por exemplo, o coração, o pulmão. E a junção de vários órgãos formam o que nós chamamos de sistemas, tá? Então, por exemplo, eu tenho meu sistema digestório. O que tem dentro do sistema digestório? Tem meu estômago, que é um órgão, tem o meu intestino, que é outro órgão. Então, vão ter vários órgãos ali dentro dos sistemas. E todos esses sistemas juntos, tá? O respiratório, o circulatório e os outros demais, eles vão formar um ser vivo. Eu, você, sua mãe, seu pai. Então, gente, o nível de organização de um ser vivo, ele começa aí de um átomo. Eu tenho um átomo que eles se juntam, formando moléculas mais complexas, tá? Essas moléculas mais complexas, a gente tem dentro dessa variedade as moléculas de DNA, por exemplo. O que é um DNA, gente? É uma molécula que guarda toda a informação, tá? Toda característica minha, sua. Então, assim, se o meu dedo é desse formato aqui, ó, é por causa da minha molécula de DNA. Se meu cabelo é assim, é por causa da informação que tem dentro do meu DNA. E aonde que esse DNA fica, hein? Lembra que eu falei na aula passada? Ele fica dentro do núcleo. E esse núcleo fica dentro de onde? Da minha célula, tá? E agora a gente está na parte que a gente vai falar, tá? Das células, como elas se organizam, como elas se aglomeram, formando o que nós conhecemos de tecido. Então, hoje nós vamos falar dos diferentes tecidos que tem dentro do nosso corpo humano. Mas vamos começar lá do início, de onde tudo começou, tá? Quando o papai e a mamãe foram fazer a gente, tá bom? Teve a união de um espermatozoide e de um óvulo. Essas duas células se juntaram, punho, e formaram o que nós chamamos de zigoto, tá bom? Esse zigoto aqui, gente, foi a primeira célula de um ser humano. Então, você, antes de tudo, foi um zigoto.